imagem da ocorrência em Guarajuba, por favor? Olha só isso. Tá vendo essa BMW aí? Pois é, 2 pintores que estavam fazendo serviço numa casa em Guarajuba foram atropelados e estão em estado grave. Quem atropelou, Smetak? Um adolescente que pegou o carro da mamãe e, de acordo com testemunhas, ele estava com sinais de embriaguez. Eu tenho imagem do momento do acidente e vou rodar essa imagem para você. Olha a câmera de segurança. 2 trabalhadores, parece que são jardineiros, viu? Estavam no jardim ali fazendo paisagismo e o carro atingiu em cheio esses 2 trabalhadores. Prontamente as pessoas que estavam na casa saíram para tentar socorrer. E a informação é de que eles estão em estado grave, inclusive um deles com traumatismo craniano. E pasmem, não tinha uma marca de pneu na pista. Nada, nenhum sinal de frenagem. Nem tentou frear esse adolescente que pegou o carro da mamãe e fez esse absurdo. Para piorar, testemunhas disseram que ele tinha sinais de embriaguez. Foi feito o teste do bafômetro. Vai dar em que esse caso? Vai dar em que esse caso? Lembra a outra ocorrência na Pituba, em que também um jovem pegou o carro da mãe e atropelou a corredora Marta, a PRF aposentada, você lembra disso? E aí? Teremos impunidade? Olha como o carro ficou, gente. Se o carro ficou assim, imagine os corpos desses 2 trabalhadores. É um carro, o que a gente tem que cobrar justiça, responsabilização, indenização, um caso gravíssimo que aconteceu no litoral norte, pertinho aqui de Salvador. Voltando aqui para cá, Matheus Borges aqui no circuito. E eu quero saber de você, Matheus, bom dia em primeiro lugar. O que pode acontecer com um adolescente que estava dirigindo esse carro de luxo, aquela BMW, que atropelou 2 trabalhadores? De quem é a responsabilidade? Ele é menor de idade, mas sabemos que os pais têm que responder por isso. Inclusive o pai, Matheus, soube através da televisão. Ele viu o carro, viu o local, meu Deus do céu, é meu filho. Imagine você. Toca daí, Matheus. Ô, Jéssica, os pais, inclusive, foram citados. Bom dia para você, bom dia para quem está acordando aqui com a gente. Foram citados na delegacia de Monte Gordo, onde o caso foi registrado e está sendo investigado. Mas a gente vai saber logo aqui ainda no Baianoá, com o advogado, o que pode acontecer. Quem irá responder, já que o condutor era um adolescente, um jovem de 17 anos, que teria pego, segundo ele contou aí para os policiais, o carro da mãe escondido e saiu por dentro do condomínio. Ele e mais 4 pessoas, eram 5 pessoas dentro da BMW. Essa BMW que dirigia em alta velocidade dentro do condomínio, minha gente, atropelou. O vídeo é impressionante, a gente tem o vídeo inclusive, atropelou 2 trabalhadores que estavam ali prestando serviço no condomínio, fazendo ali um atendimento, resolvendo a situação ali de uma das casas desse condomínio, quando de repente foram surpreendidos por esse carro em alta velocidade, foram levados a alguns metros e prensados na parede. Inclusive a gente tem atualização sobre o estado de saúde de Gilson e do Antônio. Eles que estavam trabalhando, estavam prestando esse serviço aí, Gilson Gama dos Santos e Antônio Carlos Paulo dos Santos, ambos trabalhadores que estavam no momento de serviço. Os 2 ainda continuam internados no hospital de Camaçari. Um deles está em estado delicado, ainda precisa de muita atenção dos médicos. O outro está numa situação estável, tá? Mas é um caso preocupante e que a gente tem acompanhado desde ontem no Balanço Geral, quando esse caso veio à tona. E como você bem falou, o pai e a família inteira soube através da televisão. Imagine que uma adolescente de 17 anos pega o carro escondido, dirige em alta velocidade. E outra coisa, segundo a polícia, alguns integrantes, algumas pessoas que estavam dentro do veículo estavam com sinais de embriaguez. Isso a polícia também vai confirmar durante essa investigação. A gente conversou com algumas pessoas que presenciaram esses momentos assustadores, né, dentro do condomínio. A gente vai ver agora o que uma vizinha falou, uma vizinha que viu o momento ali logo depois desse acidente. Veja só o que ela disse, acompanhe. Os trabalhadores muito queridos, funcionários aqui do condomínio, somos moradores há mais de 20 anos.
né? Inclusive tenho família, filhos pequenos, crianças, e a gente lida com essa realidade constantemente, principalmente nos feriados de grande porte, de final de ano, por exemplo, com menores infratores, agindo de forma irresponsável, portando veículos. Foram meninos que estavam portando o veículo, né, de maneira provavelmente irregular, segundo o próprio condutor, que referiu ser menor de idade e não ter habilitação, invadiram a calçada. Eles estavam aqui no nosso quintal, fazendo a pintura do móvel da gente aqui da frente e foram atropelados. Minha gente, que responsabilidade. Um jovem de 17 anos pega o carro da mãe, dirigindo dessa forma dentro de um condomínio, onde a velocidade é controlada. A gente conversou também com outra testemunha que presenciou momentos ali antes ou depois, né, desse acidente, desse atropelamento. Veja o que ela falou. Quando eu cheguei, o cara já estava caído ali no chão, tanto é que ainda pegou na quina do muro ali. Por um pouquinho, se ele mais 4 dedos ali, ele tinha partido a cabeça ali naquele muro. Imediatamente o de carro ainda foi levantando, o pessoal puxou. Aí eles começaram a sair dentro do carro imediatamente. Eu segurei um aqui pelo braço, porque ele ia escapar. A galera falou, segura, eu segurei um aqui pelo braço. Um estava sem camisa. Estavam exaltados eles? Não, estavam atordoados. Atordoados, aí eu não sei o efeito que estava usando, se era bebida, se era algum tipo de droga, entendeu? Mas a morte do cara não foi aqui instantânea por questão de... Foi Deus que livrou o cara aqui. Foi uma coisa assim, o impacto foi tão forte que eu saí dali assim tremendo, porque eu pensei que já tinha atingido a casa, que eles não tinham entrado na casa imediatamente. Mas foi um livramento de Deus. Quando eu cheguei, tinha 3 dentro do carro ainda e 2 já estavam fora. Um que saiu aqui foi o que ia sair pra cá. Eu peguei ele e segurei pelo braço. Eu falei, você não vai embora. Você vai ter Quem são eles? Quem são essas pessoas? Não sabemos, porque aqui nunca teve isso, nunca aconteceu isso aqui em Guarajuba. Aqui em Guarajuba nunca aconteceu isso. É a primeira vez, pode acontecer em qualquer lugar? Pode. Mas você vê que eles estavam de virote. Obviamente, não sei se por efeito de bebida ou efeito de alguma outra droga, qualquer coisa desse tipo. Mas ninguém estava normal ali. Primeiro dia do ano, hein, minha gente? Imagine que essa testemunha fala, eles estavam de virote, certamente passaram o período aí de Réveillon, virada do ano 2025-26, em comemoração, alguns... A polícia está investigando se de fato eles tinham ingerido bebida alcoólica e de repente logo pela manhã pegam um carro e acabam atropelando aí esses 2 trabalhadores. Lembrando que esses 2 homens estão internados ainda no hospital de Camaçari, ainda precisam de cuidados. Um deles está numa situação mais delicada, o outro está numa situação estável, mas também precisa de cuidados. 5 pessoas estavam dentro dessa BMW. Uma delas era o menor que estava conduzindo o veículo, que teria pego o carro escondido da mãe. Os pais, como eu disse, segundo a polícia, também foram citados nesse registro no boletim de ocorrência, na delegacia de Monte Gordo, que está acompanhando o caso, que está investigando o caso. Inclusive, a gente também conversou com o pai desse adolescente de 17 anos. Veja o que ele falou. É da esposa. Da esposa. Quem estava nesse carro dirigindo? Meu filho. Seu filho? Como é que foi a informação que tem? Eles vieram em alta velocidade? Como é que foi isso aí? Mas eu sei tanto quanto vocês. Eu vi através da reportagem Entendeu? Exato. O senhor emprestou o carro ao seu filho? Não. Ele pegou o carro para sair? Pegou pra sair. Mas o senhor está aqui, mora no condomínio? Não. Ah, ele veio visitar alguém aqui? Veio visitar um amigo. Então ficou sabendo através da nossa reportagem que tinha envolvido no acidente. Pra gente, eu não faço novo. Entendeu? Mas é maior de idade teu filho? É menor. Então pegou o carro escondido? Perfeito. A 33ª Delegacia de Monte Gordo, em Camaçari, registrou a ocorrência, está acompanhando e investigando esse caso. Lembrando que esses 2 trabalhadores, eles estavam trabalhando no dia primeiro dia do ano, estavam ali prestando serviço num condomínio. E esse caso, importante dizer também, você sabe que Guarajuba, final de ano, Linha Verde, os condomínios, essa região fica lotada, movimentada, não somente de moradores, mas de turistas que querem aproveitar a virada do ano na Linha Verde, no litoral aqui do nosso estado.
E não estava diferente. Essas pessoas, apesar de estarem, não morarem ali, os trabalhadores, eles estavam prestando serviço no condomínio, já prestavam serviço há algum tempo e foram surpreendidos dessa forma. O vídeo é impressionante. A rapidez com que o veículo atinge esses dois trabalhadores e arranca eles ali do serviço, prensando, segundo testemunhas, na parede. Lembrando, mais uma vez, o Antônio e o Gilson seguem internados numa situação delicada, o outro numa situação mais estável, ainda precisam de cuidados, mas a polícia também está acompanhando o estado de saúde desses dois trabalhadores. O adolescente, segundo a polícia, segundo a 33ª Delegacia de Monte Gordo, responderá por ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal culposa e também direção sem habilitação. Os responsáveis legais, o pai, assim que a gente ouviu aqui agora na tela do Benoit, e a mãe, a polícia vai acompanhar isso, também foram citados por permitir, ainda que indiretamente, a condução de veículos por pessoa não habilitada. A BMW foi removida para o pátio da Transalvador, da autoridade de trânsito ali da região, e vai ficar agora à disposição da justiça para que procedimentos sejam realizados, inclusive procedimentos também da central de flagrantes. A polícia está acompanhando esse caso. A gente entrou em contato com a Polícia Militar, que a Polícia Militar foi logo a primeira a ser acionada. A 59ª Companhia Independente de Polícia Militar foram os primeiros a chegarem no local, atenderam a ocorrência nesse condomínio. Os policiais logo constataram o fato, viram que as vítimas estavam precisando de socorro imediato, acionaram o SAMU, que fez todo esse socorro no local e logo na sequência foram levados para o hospital em Camaçari. Mas as circunstâncias desse caso, né, todos os detalhes estão sendo apurados pela Polícia Civil. Por isso que a 33ª Delegacia agora está debruçada sobre esse caso para tentar entender o que aconteceu. Se de fato esse adolescente teria pego o carro escondido, se teriam ingerido bebida alcoólica, quem eram as outras pessoas que estavam dentro desse carro, porque a informação, segundo testemunhas, segundo moradores, é que tinham 5 pessoas ao todo no veículo, 4 ali junto com o condutor, esse condutor de 17 anos. A gente ainda vai falar sobre esse caso, Jéssica, porque a gente vai na delegacia conversar também com o advogado para tentar explicar e saber o que pode acontecer, não somente com o adolescente, mas também com os pais desse jovem de 17 anos que teria pego o carro escondido da mãe e feito essa barbaridade, atropelado 2 trabalhadores logo no primeiro dia do ano. Daqui a pouco a gente volta aqui no Baianoar. Jéssica. E você que está chegando agora ao Baianoar, está vendo as informações de Matheus Borges sobre esse atropelamento de 2 trabalhadores em Guarajuba. Imagine você, 2 trabalhadores que acordaram no dia 1º de janeiro, um feriado em que eles poderiam estar descansando com suas famílias. Não. Acordaram cedo para trabalhar e durante o trabalho foram atropelados por um adolescente que estava de virote, de acordo com informações das testemunhas, voltando de uma festa. Todos os outros do carro, 4 que estavam no carro, 5 com o motorista, com sinais de embriaguez, e o carro atingiu em cheio esses 2 trabalhadores que dificilmente vão sair dessa situação sem alguma sequela, internados em estado grave. E aí eu pergunto, quem vai custear toda a despesa com os tratamentos, com cirurgia, com reabilitação? É o mínimo que a gente espera, que essa família chegue junto dessas outras 2 famílias que agora se encontram desesperadas, vendo 2 parentes perto da morte, depois de um atropelamento tão brutal como esse, numa pista, no asfalto, que não tem marca de freio. Isso mostra como o carro atingiu em cheio os 2 corpos, que ficaram imprensados depois da batida. É revoltante. Os jovens disseram que pegaram um carro escondido, mas tem vários pais, que falam: meu filho, tome aqui a chave e vá ali porque é pertinho. Oi, mas cuidado, viu? Se você beber, não dirija. Tem muito pai que dá a chave do carro para menor, sem habilitação, para menor de idade. Não estou dizendo que é o caso, mas tem muitos que fazem isso achando que nada vai acontecer. E tem que se apurar. Tem que trazer para a responsabilidade os pais. Os pais estão chocados, mas tem responsabilidade sobre o filho. E a gente espera que haja toda honra a esse caso. Toda justiça para esse caso.
que os pais honrem essas duas famílias que estão desamparadas nesse momento com seus parentes internados no hospital. E eu quero trazer de novo a fala do pai, o pai que tomou conhecimento de tudo através da televisão. A gente recebeu essa informação de que o pai viu o carro, viu o local onde tudo aconteceu. Pera aí, meu filho, eu conheço esse carro, isso é Guarajuba, pera aí, eu vou lá. E aí o próprio pai tirou o carro depois do acidente, dirigiu o carro completamente destruído na frente, até o pneu, né? A direção foi afetada. Vamos ouvir o que disse esse pai de novo, por favor. Coloca de novo essa palavra do pai. É do seu carro? É da esposa, Da esposa. Quem estava nesse carro dirigindo? meu filho. Seu filho? Como é que foi a informação que tem? Eles vieram em alta velocidade? Como é que foi isso aí? Mas eu sei tanto quanto vocês. Eu vi através da reportagem entendeu? Exato. O senhor emprestou o carro ao seu filho? Não, Ele pegou o carro para sair. pegou pra sair. Mas o senhor está aqui, mora no condomínio? Não. Aí ele veio visitar alguém aqui? Veio visitar um amigo. Então ficou sabendo através da nossa reportagem que se envolveu no acidente. Pra gente, eu tudo faço novo. Entendeu? Mas é maior de idade teu filho? É menor. Então pegou o carro escondido? Perfeito. E diante do Código Penal, o que é que vai acontecer? Você acha que vai ter algum tipo de punição? Seja sincero e me responda. E a gente vai voltar nesse assunto aí com o advogado para falar o que é que diz a lei a respeito de um caso desse, de que forma a lei é aplicada. E, gente, depois, Matheus Borges, ele está de volta com um crime de trânsito. Por que não um crime de trânsito? Não foi um acidente aquilo. Poderia ter sido evitado se houvesse um maior controle dos pais sobre o filho, se esse menor de idade, que tem consciência, ele não tivesse feito essa barbaridade. Então, eu vou tratar como um crime de trânsito mesmo, por mais que a gente saiba de maioridade penal, de tudo isso. O que pode acontecer com esse motorista de 17 anos que pegou o carro da mãe, segundo os pais, escondido e atropelou 2 trabalhadores? O que pode acontecer? O que não pode é ficar na impunidade. Eu sei que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele tem leis. E os pais também precisam responder por isso. Matheus, é com você. Existem leis, né, Jéssica, que acabam regendo essas situações como essa e outras também, mas nesse caso, segundo a polícia, esse adolescente de 17 anos, ele vai responder por ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal culposa e também direção sem habilitação. Os pais foram citados no boletim de ocorrência, mas você viu que mais cedo a gente mostrou o pai falando que não sabia que o filho tinha pego o carro, que soube através da televisão que esse adolescente de 17 anos pegou a BMW da família e acabou dirigindo em alta velocidade dentro do condomínio, isso em Guarajuba, minha gente. Você que está acompanhando o Baianoá, esse vídeo, esse caso aconteceu ontem, a gente tem o vídeo que mostra o momento exato do atropelamento. Os 2 homens, 2 trabalhadores, Gilson e Antônio, estavam fazendo o serviço do condomínio, eles eram contratados, conhecidos pelos moradores ali do condomínio, quando de repente foram surpreendidos por um carro em alta velocidade, atingindo ele em cheio, levando por metros de distância e, inclusive, segundo testemunhas, eles acabaram sendo prensados na parede. Os 2 foram internados, foram socorridos ali no local pelo SAMU, foram levados para o hospital e continuam ainda internados, sem previsão de receber alta, inclusive um deles numa situação muito delicada ainda, precisando de atenção específica dos médicos. O outro, segundo informações, está numa situação mais estável, mas também precisa de cuidados e de atenção aí por conta dos médicos. Eles estão internados no hospital de Camaçari. A polícia de Monte Gordo, a delegacia de Monte Gordo, a 33ª delegacia está acompanhando esse caso, está investigando esse atropelamento. Que você observe, estavam os dois trabalhadores prestando serviço ali no condomínio, trabalhando no condomínio, quando de repente são surpreendidos por esses adolescentes. Quem estava dirigindo era um adolescente de 17 anos e, segundo testemunhas e também de acordo com a polícia, 5 pessoas estavam dentro do veículo, contando aí com um condutor de 17 anos. Segundo o pai do garoto, ele saiu escondido, pegou o carro da mãe e saiu escondido em alta velocidade. Testemunhas contam também, o que a polícia está acompanhando e investigando isso, essa informação é de que eles estariam com sinais de embriaguez. Olha, Henrique Terra acompanhou essa história também, foi até Monte Gordo, a gente vai ver agora na reportagem todos esses detalhes. Acompanhe.
Os 2 trabalhadores foram atropelados na calçada pelo carro em alta velocidade. No momento do acidente, eles faziam serviço de jardinagem e pintura na porta de uma casa, num condomínio de alto padrão. Com o impacto, os 2 foram prensados contra o muro. Como aconteceu com 2 homens aqui, poderia ter matado 3, 4, 5, 10 crianças de uma vez só. O veículo de luxo era dirigido por um adolescente. Outros 4 rapazes também estavam no carro. A polícia esteve no local. O pai do menor conversou com o repórter Marcos Valentim e assumiu que o filho pegou o carro escondido e seguia para a casa de um amigo. Sei tanto quanto vocês. Eu vi através da reportagem. Você emprestou o carro ao seu filho? Não, Ele pegou o carro para sair. pegou para sair. Ah, é maior de idade teu filho? Menor. Então pegou o carro escondido? Perfeito. Os 2 trabalhadores foram trazidos aqui para este hospital em Camaçari. Um deles teve traumatismo craniano e está em estado grave. O outro teve ferimentos leves e não corre risco de morte. Eles estavam aqui no nosso quintal, fazendo a pintura do móvel da gente aqui da frente e foram atropelados. Nós procuramos a Polícia Civil para saber quais foram as providências adotadas e para onde foram levados os adolescentes envolvidos no caso, mas não tivemos retorno. A delegacia está acompanhando esse caso, a delegacia de Monte Gordo, um caso que ganha repercussão agora e torcendo pela plena recuperação desses trabalhadores que estavam logo no primeiro dia do ano, minha gente, trabalhando e foram surpreendidos violentamente com esse atropelo, com esse atropelamento aí por conta desse adolescente de 17 anos. Agora, a pergunta que todo mundo se faz é: quem vai se responsabilizar? O adolescente vai se responsabilizar? Os pais vão se responsabilizar? Aí, para tirar todas essas dúvidas, a gente convidou um advogado criminalista, Levi Moscovitz, que está aqui do meu lado, para explicar para a gente. Bem-vindo ao Baianoá. Primeiro, o que pode acontecer com o adolescente? A gente já viu que ele vai responder por alguns atos infracionários, mas os pais podem responder judicialmente. O que pode acontecer com essa família? Bom dia. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Jéssica, a todos e todas que nos assistem. Primeiro, desejar um feliz ano novo para todos nós e, infelizmente, aqui para tratar de uma tragédia que aconteceu no nosso estado. Antes de mais nada, é preciso compreender que situações como essa atraem 2 tipos de responsabilidade. Uma responsabilidade penal e uma responsabilidade civil. A responsabilidade penal recairá sobre o adolescente que pratica o ato descrito como homicídio culposo no trânsito ou lesão corporal culposa no trânsito. Observe-se que a responsabilidade penal do menor, ela segue o rito do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que ele poderá ser responsabilizado por um ato infracional. Observe-se, por outro lado, Matheus, que a responsabilização civil, esta recairá sobre os pais, nos termos do Código Civil. Então, todos aqueles custos inerentes à saúde, à recuperação, à reabilitação, serão custos que recairão sobre os pais, os responsáveis pelo adolescente que, infelizmente, poderia ter praticado o ato que aqui nós estamos debatendo. Isso mudaria se caso eles soubessem ou tivessem dado o veículo para o adolescente sem habilitação, uma pessoa menor de idade. Perfeito. Caso nós estivéssemos diante de uma circunstância em que o proprietário do veículo tivesse entregado o veículo automotor ao adolescente, aí haveria a responsabilização criminal desse adulto na forma do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, que nada mais é do que entregar veículo automotor à pessoa não habilitada. Doutor Levi, como é que é essa... o adolescente vai responder por ato infracional, mas que resposta é essa? Como é que é? Como é que funciona? Trata-se de um procedimento de responsabilização criminal específico, voltado a adolescente, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que haverá uma apuração, haverá o início de um processo judicial a partir das provas que ali forem colhidas e, ao final, esse adolescente poderá ser responsabilizado lá na forma do artigo 109 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo, inclusive, ser responsabilizado com uma penalidade de liberdade assistida ou de semi-liberdade e, na pior das hipóteses, com a penalidade de internação.
O fato de a possibilidade deles estarem embriagados também agrava mais a situação? Sem dúvidas, é uma circunstância prevista no Código de Trânsito brasileiro e que torna ainda mais grave a responsabilização dessas pessoas, de modo que, se constatada essa circunstância, a penalidade ela será ainda maior. A responsabilidade dos pais, você diz que eles podem responder civilmente, já que a gente viu aí na entrevista, aqui na tela do Baianoá, que o pai falou, a primeira coisa que ele falou foi: eu não sabia que o filho tinha pego o carro, não sabia, né? Que o adolescente teria pego o carro escondido e viu na televisão. O fato dele não saber, isso acaba, digamos que melhorando, entre aspas, né? Eu imagino a situação também desses pais, pelo ato irresponsável desse menino, desse adolescente de 17 anos, mas eles vão responder civilmente. Essa resposta é como? Pagando, arcando os cuidados, ou o que acontecer no futuro com esses trabalhadores atropelados? A responsabilização civil, ela independe de ciência pelos pais. Observe que, seguindo o rito do artigo 932 do Código Civil, os pais, eles respondem civilmente pelos atos praticados pelos seus filhos. Dentro dessa linha de raciocínio, constatando-se ser uma adolescente, a responsabilização desses pais civilmente independe se sabiam ou não sabiam que, porventura, ele teria ali, né, pego o veículo automotor para conduzir. Diante dessa linha de raciocínio, o processo em si é um processo em que, obviamente, a parte interessada, esse trabalhador, essa vítima, ajuiza uma ação em face dos pais com o objetivo de ali ter reparado todos os danos vinculados à sua reabilitação, à sua saúde em si e, acima de tudo, também pode ser indenizado o período em que ele ficar sem trabalhar, considerando que todos esses prejuízos, não é, devem ser levados em conta a partir do momento em que o judiciário fixa uma indenização diante dos danos causados. Olha, ainda que uma hipótese, não é o caso desses trabalhadores, não é o nosso desejo, a gente deseja que eles se recuperem plenamente, mas caso haja um óbito em situações desse tipo, também a mesma responsabilidade dos pais seriam essa? Perfeito. O grande X da questão é que, obviamente, quanto maior o dano, partindo-se de uma lesão até efetivamente a morte, né, desses trabalhadores, o valor dessa indenização ele aumenta. Então concorde comigo que, se tratando de pais de família, nós temos ali pessoas que deles dependem financeiramente, de modo que efetivamente essa indenização teria de ser muito maior se, infelizmente, algo pior aconteça. Dr. Levi Moscovitz é advogado criminalista, não é advogado da família nem dos trabalhadores, é um advogado que foi convidado aqui por nós para explicar o que pode acontecer. Muito obrigado, viu, pela participação aqui no Baianoá. A gente vai seguir acompanhando esse caso, Jéssica, que está registrado na delegacia de Monte Gordo. Os dois trabalhadores seguem internados no hospital de Camaçari. Jéssica. Exatamente. O doutor está trazendo aqui a lei, sem entender para um lado ou para o outro, apenas tecnicamente falando sobre o caso. E uma pessoa minha me disse que esse condomínio é cheio de quebra-molas. Imagine se um condomínio com quebra-molas, mesmo num condomínio assim, foi capaz de acontecer um acidente em altíssima velocidade. Como é que não estava esse adolescente na direção? E me permita fazer um comentário para além do jornalismo. Eu sou mãe. E se o meu filho, Deus me livre, de um dia fazer uma coisa dessa, o que é que deveria ser feito? Pegar o filho pelo braço, vem cá, a gente vai no hospital agora visitar esses dois trabalhadores. Você vai pedir desculpa para eles, para as famílias deles a partir de hoje. Se você não trabalha, você vai começar a trabalhar para pagar os custos necessários da família. Se ia para a escola de carro com ar-condicionado, agora você vai de ônibus. Se tem escola, universidade particular, vai agora para a escola pública. Tirar todas as regalias, porque às vezes o excesso de bom tratamento de alguns filhos acaba gerando essas situações assim. Tem tudo e aí quer ter um pouco mais e cada vez mais e faz besteira. E aí o pai tem que chamar na rédea curta para educar e colocar o pé no chão de novo, para ter responsabilidade na vida e não ser um adulto lá na frente que volte a repetir barbaridades como essa que a gente está vendo aqui. É revoltante a gente ver dois trabalhadores no dia 1º, enquanto muita gente está dormindo, eles acordaram para colocar sustento dentro de casa e foram vítimas de uma irresponsabilidade que poderia ter sido evitada se a consciência fosse usada por esse adolescente que pegou a direção de acordo com os pais, sem eles terem consentimento. Salvador está com a